Oi, crianças! Hoje a gente vai para a nossa aula de ciências da página 36 e vamos falar sobre a alimentação dos seres vivos. Como será que se alimentam os seres vivos? Como é que você se alimenta? O que você come? Então vamos ler, tá bom? Vamos ler nosso livro. É muito importante ler as informações do livro, porque elas dizem, às vezes, muitas coisas que a gente não sabe. Então vamos lá. A alimentação dos seres vivos. E você vai acompanhando aí a leitura, tá legal? Cada ser vivo tem de um jeito próprio de se alimentar. Não tem esse dia aqui. Cada ser vivo tem um jeito próprio de se alimentar. Vejamos alguns exemplos a seguir. Olha só. Os animais se alimentam de outros seres vivos. Uau! Você sabia que tem animais que se alimentam de outros animais, outros seres vivos? Então vamos ver abaixo o que os animais estão comendo. As capivaras se alimentam de plantas como o capim e a grama. Olha a capivara. Você já viu uma capivara? E qual é o tamanho dessa capivara? Vamos ler. Olhem na escala aí. Tem um desenhozinho e diz o tamanho dela. Você já sabe quanto ela mede? 1 m. Significa 1 metro. E a onça pintada? Se alimenta de outros animais como capivaras e jacarés. Olha só a onça. Quantos metros a onça tem? 1,70 m, ou seja, quase 2 metros. Significa, então, se a onça se alimenta de capivara, e isso aqui é uma capivara, significa que a onça pode comer a capivara para se alimentar. Existem animais que se alimentam apenas de plantas, são os herbívoros, como a capivara, o boi e o cavalo. Outros animais, os carnívoros, se alimentam apenas de animais. A onça, a aranha e o tubarão são exemplos de carnívoros. Olha só. Assim, tem animais que são herbívoros e animais que são carnívoros. E existem animais que comem tanto plantas como animais. São os onívoros. Olha, sublinhe a palavra onívoro. Sublinhar é passar um traço embaixo, sublinhar. Então, existem os herbívoros, olha só, com H. Existem os carnívoros e existem os onívoros. Quem são onívoros? É o caso da galinha, do lobo-guará e do mico-leão dourado. As galinhas, por exemplo, comem sementes, folhas, insetos e minhocas. Por isso elas são onívoras, porque elas comem plantas e animais. Insetos são animais. O livro diz que é assim. E também as plantas, não, as plantas produzem o próprio alimento. Olha só, as cavernas, como a da foto A, caverna, não é? Olha a caverna escura. São ambientes muito escuros em que poucos seres vivos conseguem viver lá.
podemos encontrar algumas sementes brotando, mas as plantas não conseguem crescer e logo morrem. Isso acontece porque as plantas só sobrevivem quando recebem luz, como na foto B. Elas usam a luz para produzir o próprio alimento. Além da luz, elas precisam de água e do gás carbônico presente no ar. O gás carbônico é produzido pela respiração dos seres vivos. Então, olha só, aqui nessa caverna não há luz, por isso não existem plantas, não é? Nesses ambientes não existem plantas, nos ambientes escuros, nos ambientes sem luz. E aqui é um local com muita luz e muita água, então existe planta. Aqui é no Pantanal do Mato Grosso, é no Brasil. Pantanal é uma região muito cheia de pântanos, ou seja, água, né, e plantas misturadas na água. E aqui é em Goiás, também no Brasil, cavernas. Então, é importante a gente entender que as plantas, elas não dependem de ninguém, elas produzem o próprio alimento, mas elas precisam ter luz e precisam ter água. Com luz e com água, elas conseguem produzir o alimento delas, né? E elas precisam também do gás carbônico que está no ar. As plantas, elas elas respiram, né? Assim como nós respiramos, nós usamos o oxigênio para respirar e as plantas também, né? Elas precisam respirar e elas acabam produzindo, né? Também o gás carbônico. Então, os seres vivos e os animais, lá agora nós vamos para a página 46, porque aqui fala sobre a locomoção, como é que os animais se locomovem, e é muito interessante a gente entender. Os animais se locomovem para buscar alimento, abrigo e companhia, ou para escapar de predador. O que é um predador? É aquele que se alimenta de outro animal. A onça é um predador. Você vê a onça aqui, né? Aqui é uma leoa, aliás, não é a onça, é uma leoa e um javali. Quem é o predador? É o javali ou a leoa? É a leoa que é o predador do javali. E o javali vai ser predador de outro animal. Então, sempre um animal é predador de outro animal. Então, o modo como os animais se locomovem está relacionado ao ambiente em que eles vivem. Os aquáticos, eles nadam, né? É a maneira que muitos animais usam para se locomover. Peixe, golfinho, baleia, são exemplos de animais que nadam. Mas esses animais que nadam, golfinho, baleia, eles são mamíferos. Eles não são peixes, os golfinhos e as baleias. Eles são mamíferos, né? Para nadar, os animais geralmente movem o corpo e a cauda. E também tem nadadeiras que também ajudam na natação ao serem movimentadas, né? E os animais como os polvos e lulas se deslocam por meio de jatos de água.
Olha só aqui, a caravela portuguesa, ela é perigosa porque ela provoca queimadura no corpo. Outros, como caranguejos e lagostas, andam sobre o fundo do mar. Vários animais, muitos deles microscópicos, ou seja, muito pequenos, que não dá para a gente ver, flutuam ao sabor das correntes. Esses são os animais aquáticos, não é? Agora, os terrestres, eles apresentam vários modos de se locomover no ambiente terrestre. Eles podem andar ou correr, como a onça e a ema. Olha só. Elas podem rastejar como as serpentes. Então, as serpentes são animais terrestres porque elas... Mas também existem serpentes na água. E saltar como os sapos e os gafanhotos ou voar como a maioria das aves, os morcegos e os insetos. Os animais terrestres geralmente usam mais de um meio de locomoção. O bem-te-vi é uma ave. Ela pode andar e saltar, mas voar é seu principal modo de locomoção. Então, os animais são muito diversos, né? Tem peixe, tem animais que estão na água, mas não são peixes, são mamíferos. Tem animais que saltam, mas não é sapo. E tem animais que podem voar, né? Mas podem andar e podem correr. Enfim, assim, a variedade dos animais é muito grande, nós podemos conhecer mais sobre os animais, não é? Basta a gente ler. E vocês vão observar quais são as atividades das páginas do livro. E até a nossa próxima aula de ciências. Um beijo.